Nós estamos nessa jornada aí de aprender a andar com Deus, amém, gente? E antes de eu começar a ministrar, eu quero te recomendar 2 livros que estão na nossa livraria. Um deles é da Joyce Meyer, tá assim, ó, Como Ouvir a Voz de Deus. Muito legal. E tá assim, ó, percebeu? Tá assim, ó. Aprenda a ouvir a voz de Deus e a tomar decisões certas. Eu vou começar, inclusive, a falar hoje que Deus ele nos guia através da sua voz. Deus ele fala, então vai te ajudar muito. Tem tudo a ver com essa mensagem que nós estamos ministrando. E o outro livro, que você também, eu já te indiquei, esse livro aqui mudou a minha vida. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro aqui mudou a minha vida, porque mostra, segura para mim, Ronaldão, pode achar que eu pego, gente. Faço logo um agachamento. Obrigado, Gabriel. Para a gente poder entender que a jornada da nossa vida não é assim uma jornada perdida, não é uma jornada solta. Sabe? Deus, através do seu Espírito, Ele quer nos guiar. E a gente tem conversado sobre isso, né? Ele tem uma jornada de vitória para mim e para você, aonde Ele já preparou toda a nossa jornada, nós conversamos amplamente sobre isso. Hoje é o 3º domingo que a gente está conversando sobre esse assunto, né? Nós conversamos amplamente sobre isso, para nós podermos entender que, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, não é assim, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Não, se eu entreguei a minha vida a Jesus, então agora a minha vida é dele. Mas se eu entregar esse telefone para o Ronald e falar, Ronald, estou te entregando o meu telefone, é meu. Não, é dele agora, ele faz o que ele quiser. Então, é o teu caso? Você entregou sua vida a Jesus? Sim ou não? Então, a tua vida é dele. Não tem mais assim você no controle. Não tem mais você no comando. E, infelizmente, grande parte da igreja não é ensinada sobre isso. Sabe? Entregar a vida a Jesus, gente, é reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor, não tem lugar para eu estar nesse lugar de senhorio. Se Jesus é Senhor, o outro lugar para mim é de servo. Ele é Senhor e eu sou servo. Agora, quando eu me... Olha que legal, olha que legal. Se eu me torno Senhor, eu vou tratar Jesus como servo. Porque eu vou pedir para Ele, me abençoa aqui, me abençoa ali. Eu quero isso. Quem é o Senhor? É você ou é Ele? Se o Senhor é Ele, então a gente viu aqui de maneira ampla, conversamos, que Ele já tem uma jornada abençoada para nós e cabe a nós obedecer e andar debaixo da sua direção. Então, a pergunta que a gente tem feito domingo após domingo é essa: será que eu estou andando com Deus ou eu estou chamando Deus para andar comigo? É uma pergunta que a gente precisa refletir, porque, de modo geral, as pessoas vivem dessa maneira. Elas fazem as suas escolhas e as suas decisões, fazem as suas avaliações meramente humanas, avaliando coisas meramente humanas, né? E depois que elas fazem as suas escolhas, as suas decisões, algumas se voltam para Deus e, Senhor, eu decidi, me abençoa nisso aqui. Mas não foi para isso que nós fomos chamados, né? E a gente conversou aqui amplamente sobre isso. No primeiro domingo, a gente conversou sobre o fato de Deus já ter uma jornada preparada para cada um de nós. Falamos sobre vários textos que mostram isso. Salmo 139, verso 16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, escrito e determinado, antes de qualquer um deles existir. Então, antes de você nascer, teus dias foram escritos e determinados. Falamos sobre Jeremias capítulo 1, verso 5. Deus falando com Jeremias. Antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te constituí, te designei profeta às nações. Então, antes de Jeremias nascer, o propósito dele de vida já estava determinado. E assim também é comigo e contigo. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito e uma direção para a tua vida. É isso aqui que a gente falou. Deus tem uma proposta de vida próspera, que não envolve só dinheiro, gente. Prosperidade é muita coisa. E se Deus, como paizão que Ele é, preparou uma jornada para mim, para você, será que é ruim ou boa? É boa, porque todo pai ele quer o bem do filho.
Não tem como um pai preparar uma jornada de derrota para um filho. A gente conversou sobre isso semana passada, não foi? A gente vê muitos pais e muitas mães que veem seus filhos escolhendo caminhos que não foram caminhos que eles ensinaram, e isso corta o nosso coração, deixa a gente angustiado. Porque até onde a gente pode ensinar, a gente ensina. Até onde a gente pode instruir, a gente instrui, mas daqui a pouco esse filho vai crescer, vai se tornar adulto. E ele vai começar a fazer escolhas e decisões próprias. E aí é que está, porque para cada escolha uma consequência. E você, como pai, não vai poder mais interferir, você só vai poder, cara, meu filho, estou orando por você. Eu acho que o caminho não é esse, eu acho que a direção não é essa, mas você é maior de idade, você é adulto, vai lá. E aí, no meio disso tudo, muitos pais acabam vendo seus filhos sofrerem. Né? Eu falei com você, domingo é dia de visita, só você ir aqui no presídio de Benfica e ver lá na fila da visita quantas mães e pais têm que orientaram seus filhos, mas com todo o amor, com todo o carinho que eles depositaram, não puderam evitar que eles colhessem a consequência das suas escolhas. Mas a mãe está lá, amando, leva um bolinho para ele comer lá dentro do presídio e tal. Mas pergunta para ela se foi esse plano que ela fez para a vida dele. Pergunta para aquela mãe se ela sonhou esse futuro para o filho dela. Nenhum pai, nenhuma mãe sonha isso, gente. Mas a pessoa faz escolhas. Então, o que eu e você temos que aprender? Fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. Porque é uma jornada abençoada. Amém, gente? Então, preste atenção. A bênção, estou só relembrando, isso aqui tudo a gente já conversou. A bênção não está em pedir a Deus que abençoe meus planos. Porque, de modo geral, a gente aprende a trilhar a nossa jornada, fazer a nossa vida. Assim que eu vivia, pelo menos, não, vou fazer isso, aquilo, outro e tal, não sei o que, a gente decidia. Mas quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente continua vivendo essa jornada. Só que agora eu sou crente, né? Depois que eu decidi, eu sou crente, né, pastor? Sou. Então agora eu tenho que pedir a Deus para abençoar. Na verdade, não é isso. Mas é assim que a grande parte da igreja vive. Infelizmente, grande parte da igreja vive fazendo escolhas, tomando decisões e depois submete a Deus. Mas já está tudo pronto, tudo decidido. Agora, Senhor, abençoa aí. Mas não é bem assim. Se Ele já tem uma jornada abençoada para nós, antes de eu decidir, não é melhor perguntar assim, Senhor, o caminho é esse? Senhor, a direção é essa? Porque se você for na direção dele, você está na bênção. Agora, não adianta você seguir outra direção e querer que a bênção venha. Porque a Bíblia diz que existe caminho que para o homem parece caminho de bom, mas no final dele é de morte. Já pensou se você está num caminho que aos teus olhos é bom, o final é de morte, pedindo Deus para te abençoar? Você está pedindo Deus para abençoar a tua desgraça. E Ele não vai fazer isso. É muito mais fácil a gente desenvolver, olha para mim, é muito mais fácil a gente desenvolver a habilidade de ter a sensibilidade de ser guiado e dirigido por Deus para escolher o caminho dele. É garantia de sucesso. Olha lá. A bênção está em aprender a escolher os planos de Deus para mim, que já estão abençoados. Essa deve ser a nossa jornada. Então, como cristão, o nosso maior desafio talvez seja esse, queridos. Aprender a passar de uma vida de autogoverno, de uma jornada autodirigida por mim mesmo, onde eu decido, onde eu escolho, onde eu faço, para uma jornada guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Isso é um baita desafio. Pode ter certeza que é um baita desafio. É um desafio grande. Porque tudo que a nossa carne quer é controlar. Tudo que a gente não tem é paciência, porque às vezes a direção de Deus demora um pouco. E aí você tem que resolver logo, né? Porque senão eu vou perder essa oportunidade, pastor. É mesmo? Então, se você perder é porque ela não era para você. Mas não vai na pressa, cara. Porque tem um pastor que ele diz o seguinte: a pressa é inimiga de Deus. Ele riu. Porque se o diabo não pode te parar, escuta essa, se o diabo não pode te parar, ele te acelera. Das duas maneiras você está fora do compasso. Parado não é legal e acelerado também não. Então te tirou do caminho do mesmo jeito. Então muitas vezes você está pedindo algo a Deus,
Tem que esperar, tem que ter a paciência de esperar a direção dele. Deixa a perfeita paz chegar no teu coração. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar da paz como direção, a gente vai falar de várias coisas, como a voz de Deus se manifesta, a gente vai falar de testemunho interior. E essa série, a gente vai terminar ela em 2028. Porque é o que a igreja precisa, tudo que a igreja precisa é aprender a andar com Deus, gente. Não adianta, agora eu sou cristão, vou para a igreja e a jornada continua derrotada. Porque não aprendeu os princípios básicos de andar com Deus e se submeter a Ele. Não faz sentido algum. A gente precisa ser ensinado. Então tem uma promessa para isso. Olha aqui, Romanos 8,14. Pois todos os que são o quê? Eu botei maduros ali entre parênteses, para você entender que a palavra no original para filho aqui é filho maduro, na maturidade. Porque filho infantil não consegue ser guiado. Filho infantil só quer fazer o que quer. Então, para que eu seja guiado, eu preciso ter uma certa maturidade e entender assim, ó, eu mesmo não sei o que é melhor para mim. Quer saber? É melhor eu confiar em Deus. Isso é uma baita de uma maturidade. Amém? E aí nós conversamos sobre vários textos, né, que mostram Deus nos instruindo. O mesmo Deus que já preparou essa jornada vitoriosa para nós, Ele também está disponível para nos guiar. Ele preparou a jornada, então quem sabe o caminho? É Ele. Então deixa Ele guiar, deixa Ele dirigir. A gente tem que andar na nossa vida igual a gente anda com o GPS do carro. Não sei para onde eu vou, não sei qual é o caminho, eu ligo o GPS, boto o endereço e pá. Então ali eu vou só ouvindo, daqui a 300 metros vire à direita. Beleza, então tem que aprender a ouvir essa voz do Espírito Santo, ó, vira à direita, vira à esquerda, segue em frente por tantos quilômetros. Às vezes, o GPS está calado, não é? É porque é só manter. Não tem nada para fazer, fica quieto. Se manter na direção. Gente, é muito princípio poderoso. Muito princípio poderoso. Olha o Salmo 32, que é puro amor de Deus para nós. Ó. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Não é um caminho que talvez você queira, é o caminho que você deve. Então, para a tua vida tem só uma direção. E eu preciso, cara, ter uma sensibilidade bem grande no meu coração. Cara, é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja fazendo o que Ele quer que eu faça? Essa é a tua maior segurança. Tua segurança não é morar num bairro que não tem violência. Tua segurança não é andar com segurança na rua. Tua segurança não é morar em condomínio fechado. Tua segurança é estar no centro da vontade de Deus. Ali o inimigo não te toca. Agora, se eu estou fora de direção, eu tenho que tomar cuidado. Porque Deus se compromete, se responsabiliza pela direção que Ele aponta. Ele não vai se responsabilizar por uma direção que você seguiu porque você quis, e eu também. Nesse lugar a gente está exposto aos ataques do inimigo. O pastor Hélio fala sobre isso, né? Que a Bíblia diz que os anjos, não está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Sono Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio. Do Altíssimo eu fiz a minha habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão na mão para que não tropece com teu pé em pedra. Deus dá ordem aos anjos deles para te guardar no caminho que Ele apontou para você. Então, quando você está na direção de Deus, até a eficácia dos anjos para te proteger aumenta. Agora, se você está em outra direção, os anjos estão lá, ué, era para ele estar aqui. E, rapaz, foi para lá, rapaz, vamos correndo para lá, o cara está fora de direção. Os anjos estão perdidinhos. Eu dei trabalho para os anjos aquele dia. Teve um dia que eu estava
Teve um dia que eu estava atrasado para dar aula na escola, meu irmão, acelerei aquela moto. Falei, Gabriel, hoje eu dei trabalho para os anjos. Os anjos dessa hora estão assim, ó, já fiquei com ele hoje, amanhã não sou não, vai você, que esse cara está maluco. Minha escala já foi. Você está entendendo, gente? Ei, a gente aumenta a eficácia do céu quando a gente anda na direção de Deus. Por isso que está escrito, aquele que é de Deus, não pode tocar. Como assim vai tocar? Não estou largado. Não estou largado, Deus está comigo. Não, não vai tocar. E se tocar, vai ter que restituir. Cara, você mexeu onde não devia. Você mexeu com o Filho de Deus, você vai ter que devolver. Tem que ser dessa maneira, gente. Não tem jeito. Olha aí, instruir-te-ei e vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas, darei conselho. Coisa boa, ele te instrui, ele te mostra o caminho, e no meio do caminho ele vai falando assim, é isso aí. Não, sobre as minhas, Deus está atento a cada passo. Sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. É melhor andar debaixo da direção dele. E aí eu falei essa frase aqui e eu terminei. Não tem como querer viver a vida abundante que Jesus tem para nós sem se submeter à verdade e seguir a direção que ele aponta. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida abundante, verdade e direção. É o que ele é, vida abundante. Preste atenção, gente. Se você sai da direção, se você sai do caminho, você sai da vida. Porque ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Você sai do caminho, você saiu o caminho, a verdade e a vida é uma coisa só. Não tem como você querer desfrutar a vida abundante de Jesus fora do caminho dele, porque ele é uma coisa só. Se você saiu da verdade, você saiu de quê? Da vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida está junto. Então, para você ter a vida, você tem que estar na verdade e tem que estar no caminho. Saiu do caminho, saiu da vida. Saiu da verdade, saiu da vida. Não tem como. Amém? Aí hoje eu quero iniciar, eu tenho 20 minutos. Hoje dá para iniciar. Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre como Deus nos dirige. Como é que é essa operação de Deus na nossa vida? Pastor, eu estou entendendo, porque nos primeiros dois, eu te mostrei no primeiro domingo que ele tem uma jornada já preparada. No segundo, eu te mostrei que ele quer te dirigir nessa jornada. A gente está numa construção. E hoje eu vou começar a falar sobre como ele vai te dirigir nessa jornada. Como é, pastor? Como é que ele me dirige? Como é que ele me guia? Como é que ele me ensina? Gente, basicamente, Deus ele tem várias maneiras de nos ensinar. Mas só para você entender, basicamente, ele fala conosco. Como é que você ensina seus filhos? Conversando. Falando, sim ou não? Você usa a sua voz. Deus ele tem uma voz, queridos. E Deus ele fala. E ele fala com o ser humano todo dia. Eu quero te dizer, Deus fala com você todo dia. A questão é, eu ouço Deus falar todo dia? Porque eu e você precisamos trabalhar a sensibilidade do ouvir. Não vai ter direção de Deus se eu não aprender a ter sensibilidade para ouvir a voz dele, porque presta atenção, querido, eu te amo muito, eu sou teu pastor, eu vou te dizer, Deus não chamou para você para tentar, Deus chamou para você para acertar o alvo. Tua vida não é uma tentativa, não, vou ver se vai dar certo, não tem isso com Deus. Com Deus ele te guia, ele aponta e ele nunca vai te botar numa furada. Ele não vai te botar num caminho que você vai chegar lá na frente, quebrou a cara, tomou prejuízo, perdeu tempo, tem que voltar tudo e começar de novo. Esse caminho não foi Deus que apontou. Esse caminho foi você que entrou. Porque a vontade estava grande. Então a gente tem que aprender, gente. Porque às vezes nossa vontade está muito alta. Eu vou comprar, eu quero muito, eu vou comprar. Compra, se arrepende, aí tem que vender, perdeu dinheiro para comprar de novo. Já perdeu dinheiro, já perdeu tempo, já perdeu.
Porque a vontade falou alto. A gente tem que aprender a deixar isso ficar mais quieto. Não vai na empolgação. Você viu que o pastor Hélio estava falando ali do terreno? A gente entra lá, gente, são 8.000 metros quadrados de terreno da nossa nova sede na Tijuca. Se você entrar na empolgação de vou fazer um espaço aqui, vou fazer ali, daqui a pouco o dinheiro acaba, não fez nada. Tem que ser debaixo da direção de Deus, concentrar o que tem que fazer com muito cuidado. E o nosso pastor, ele é assim, ele vai no passo do gado miúdo de Jacó, lembra? Quando Jacó encontrou com Esaú voltando e tal, Esaú era mais novo, falou, Jacó, vamos comigo, meu irmão. Não, vai na frente, que tem muito gado comigo, tem muito idoso comigo, eu vou no passo do gado miúdo. Ó Jacó, um para frente, dois para trás. Frente, um para trás. Vou chegar. É melhor. Devagar também é pressa, já dizia o poeta. Queridos. Porque é dessa maneira. Ele fala, Deus, ele fala, mas às vezes a gente não para ouvir, às vezes a gente não tem sensibilidade, às vezes nossa vontade está gritando tanto que a voz de Deus está baixinha. Deus está assim, ó. Não. Com essa pessoa. Não faz essa sociedade, não casa com essa pessoa, não compra esse imóvel, não, mas a minha vontade está muito alta, a voz de Deus não chega. Preciso aprender a ter sensibilidade, porque Deus, repita assim, Deus não me chamou para quebrar a cara. Não te chamou para entrar em beco sem saída, cara. Ele te chamou para acertar. A gente vai tendo maturidade, a gente vai sendo mais assertivo nas escolhas. Mas não é a tua experiência humana que faz isso. Não, agora já estou experiente. Tem muita gente que não está amadurecendo, está só envelhecendo mesmo. Muito velhinho fazendo besteira. Tomando decisão errada, atitude errada, porque não aprendeu. A maturidade, o livro de Jó fala, a maturidade não está com o idoso. A maturidade é uma certa sabedoria que vem do alto, gente. A gente aprender a fazer escolhas assertivas. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, não, cara. Não, quem sabe da minha vida sou eu vou escolher. É mesmo quando você quebrar a cara, você vai precisar de gente para te ajudar a te tirar de buraco. Você toma uma decisão errada, você sofre, todo mundo que está em volta de você sofre. Leva todo mundo para o buraco junto. Principalmente se você é maridão, família. Primeiro a sofrer é a tua esposa do teu lado. Aquela que vai segurar a onda mesmo. Os filhos sofrem. Escolhas erradas, decisões erradas, gente. E aí como é que a esposa confia num cara que anda perdido, sem direção? Cada hora está tentando uma coisa. Fica difícil até para ela se submeter. Isso aqui era para ter falado no encontro de homens. Errei. Eu abri um parêntese aqui. Fala nisso, vamos ter um encontro de homens aí antes do final do ano, hein? E vamos ter culto da virada com ceia, hein? É isso aí. Poucas vagas. O pastor Gabriel já garantiu a vaga dele. Amém, gente? Se eu tomo uma decisão errada, vai sofrer minha família inteira. Aí não consultei a esposa, nada, mas na hora do sofrimento está ela sofrendo do meu lado. Esse era o momento fala Deus. Então Deus ele nos dirige através da sua voz. Preste atenção, queridos. A voz de Deus é uma direção a ser seguida. Deus não fala por falar. Se Ele te falou, já está te dando uma direção. Naquilo que Deus fala comigo, já é a minha direção, já é a minha vitória. Se eu ouço, obedeço, identifico que é Deus, obedeço e sigo, já venci. Deus, quando Ele abre a boca para falar, já é para você vencer. Ele já tá te dando a vitória. É uma vitória disfarçada de instrução. Então, Deus ele tem uma voz. E a gente precisa aprender. Eu ainda vou falar bastante sobre isso mais para frente. Mas eu vou agora para um texto que você vai entender um pouquinho de como é que funciona a operação da voz de Deus na nossa vida. Tá? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, a gente vai para esse texto hoje. Tá? Eu botei aqui. João, capítulo 10, do verso 1 até o verso 5, está ensinando um pouquinho sobre a operação da voz de Deus. E aí,
Ele diz o seguinte, olha, João 10, 1 e 2. Ó, Jesus, palavras de Jesus. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então ele está falando aqui, lógico, vocês sabem como é que Jesus é, está falando por uma figura de linguagem, por uma parábola, ele está falando, ó, tem o curral, e o curral tem uma porta. Então, quem não entra pela porta, quem entra por outro lugar é ladrão. Mas o verdadeiro pastor das ovelhas, ele entra pela porta. Agora vamos ver o verso 3. Para este quem? Para este quem? Para o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Agora olha aí, as ovelhas... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Muito legal isso aqui. Muito legal. Porque Deus está falando de maneira simbólica, eu quero trazer para a nossa realidade. É como se o curral, gente, daquilo que Jesus está falando, é como se o curral fosse um mundo. E no mundo tem várias ovelhas. E Jesus, ele entrou nesse mundo de maneira legal. Ele entrou pela porta certa. Ele nasceu de uma virgem. Satanás foi lançado do alto. Satanás entrou de outra maneira. Ele se tornou o Deus desse mundo de maneira imprópria, irregular. Ele foi lançado, por isso ele é o ladrão e salteador. A figura é essa. E Jesus não, Jesus entrou pela porta certa. Para este, o porteiro abre. Quem abriu a porta para que Jesus viesse ao mundo foi Deus. Deus abriu a porta para Jesus vir e salvar toda a humanidade. Quem está entendendo até aqui? Então Jesus, porque mais à frente, dá uma olhada aí no verso 7 do capítulo 10. Olha o que ele fala. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. E ele ainda vai dizer, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. E ele vai dizer mais, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. E ele vai fechar com o verso que a gente conhece, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus foi a porta que Deus abriu para as ovelhas entrarem. Para a salvação da humanidade. Quem entra por mim vai ser salvo, vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagens. Jesus é a porta que Deus abriu, ele é o pastor das ovelhas. Ele é o nosso pastor. Amém, queridos? E a operação é essa. Ao Jesus entrar no mundo, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Elas ouvem a sua voz e ele as conduz para fora. Essa, gente, é a primeira operação da voz de Deus na nossa vida. Eu e você estávamos aonde? Estávamos aonde? Estávamos no mundo. Quando eu digo no mundo, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que eu e você vivíamos debaixo do sistema, do estilo de vida do governo desse mundo. Quando se fala o mundo, não estou falando do objeto. Nós continuamos no mundo como objeto. Eu não estou falando do objeto, eu estou falando do sistema, do espírito que governa esse mundo. Eu e você não estamos mais debaixo desse espírito de governo.
Está escrito, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Eu e você não estamos mais no sistema desse mundo. Estamos no sistema do reino de Deus, mas ainda vivemos no mundo como objeto. Então, todos que estão aqui, todos, sem exceção, que já entregaram a sua vida a Jesus, todos que já entregaram a sua vida a Jesus, um dia ouviram a voz dele. Luiz Fernando. Não é uma voz audível, mas é algo aqui. Aquele dia inesquecível, que você ouviu aquela mensagem, que você falou, é hoje. Eu entrego minha vida a Jesus. Nesse dia, ele te chamou pelo nome, você ouviu a voz dele e ele te conduziu para fora. Para fora do sistema desse mundo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu tenho certeza que essa voz já está falando dentro de você. E essa voz está dizendo assim para você hoje: o teu tempo no mundo está acabando. Não tem jeito, você é meu. Ele chama qualquer ovelha? Ele chama suas próprias. As ovelhas de Jesus estão aí, ele está chamando. Você é ovelha de Jesus, ele está te chamando. Um dia você ouviu a voz dele, Paulo Henrique, você chorou, se entregou. Gabriel, Monique, Vitor Hugo, um dia você ouviu, e você se entregou, e você entrou pela porta chamada Jesus, e ele te conduziu para fora. Por que conduzir? Porque ele não pega ninguém pelo braço. Conduzir é diferente de obrigar. Conduzir é assim: eu dou um comando, você obedece, eu estou te conduzindo. Amém, gente? Então Jesus conduz, ele não carrega. Carregar é diferente, eu pego na marra e levo. Jesus não. Ele te chama, se você responde, se entrega, ele te conduz. Conduzir é diferente de carregar. Para que eu seja conduzido, eu preciso me entregar ao comando. Se eu tiver resistente, ele não me conduz. Porque eu não obedeço o comando, não estou sendo conduzido. Quem está entendendo? Então essa é a primeira operação de Deus na nossa vida. Ele chamou suas próprias ovelhas, cada um de nós chamou e nos tirou do sistema do mundo, nos conduziu para fora. Gente, é a formação da igreja. A primeira operação de Deus na nossa vida é a formação da igreja. A igreja é formada assim: quando quem ouve a voz de Jesus, entrega a vida a ele, é formada a igreja. Por isso, um dos significados da palavra eclésia, ou eclesia, que é igreja no grego, significa os chamados para fora. Aí tem gente que acha isso, que vê isso de outra maneira. Pastor, eclésia significa chamado para fora. A gente tem que sair, a gente tem que evangelizar, a gente tem que ir, isso é chamado para fora. Meu querido, tudo bem, a gente tem que evangelizar, mas quando está falando de eclésia, está falando que nós fomos chamados para fora do sistema do mundo. Conduz para fora. Para ex-porteiro da porta, eles conduz para fora. Eclésia, formação da igreja. Essa é a primeira operação. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, você é um cristão, você sabe o que é ouvir a voz de Deus. Não é audível, mas é aqui. Eu sei, porque eu tenho que entregar minha vida a Jesus hoje. Você sabe, você já está ouvindo essa voz. E aí, no verso 4, mostra a segunda operação da voz de Deus. Então, agora que ele me chamou para fora, agora que eu sou igreja, agora que eu ando com ele, olha o que acontece. Depois de levar para fora todas as que... Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem,
Ele vai atrás delas e elas vão fazendo o que querem da sua vida. Ele vai adiante dela e elas, porque reconhecem a voz dele. Então, uma vez que você foi tirado para fora e agora você é igreja, você é corpo, o corpo tem um cabeça. Ele manda e você obedece. Ele vai na frente e você vai. Ele vai na frente. Se você está seguindo alguém, você não precisa saber para onde está indo. Você só não pode perder quem está na tua frente de vista. Não, vou lá para a casa do Gabriel. Qual é o endereço? Não sei, estou seguindo ele. Ué, mas não sabe? Não, eu estou seguindo ele. O carro dele é aquele ali. Eu não posso perder o carro dele de vista. A nossa única preocupação é não perder Deus de vista, gente. É não acelerar demais a nossa vida e passar à frente de Deus. Porque às vezes na ansiedade a gente passa à frente dele. Deus ficou lá atrás. E eu já estou aqui decidindo, fazendo, tomando atitude e tal, não sei o quê. E Deus está lá atrás. Ei, volta! Ei, é aqui atrás. A jornada é diferente. É você atrás de mim, não é você na minha frente. Até rimou. A jornada é diferente. É você atrás de mim, não é você na minha frente. Então, o verso 4, depois que Deus forma a igreja, ele se posiciona à frente dela para guiá-la. Não foi assim com o povo no deserto? Eu não te mostrei aqui? Que ele tirou o povo de Israel do deserto e ia na frente numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Ia na frente. Eu não mostrei para vocês isso aqui? É a mesma coisa, gente, não mudou. Só que agora a coluna de nuvem e a coluna de fogo está aqui dentro. O Espírito Santo te guiando todo dia, dentro de você. Por isso, a direção que você precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. Ele fala contigo, você sabe porque sabe que esse caminho está estranho. Então, se tem arranhando no teu coração, para, cara. Espere isso clarear. Não avance enquanto não tiver plena paz. Segura um pouquinho mais, eu vou falar sobre isso mais à frente, só estou... Ele deve estar diante de nós. Agora, preste bastante atenção, queridos, porque ele está relacionando o fato da gente seguir com o fato da gente reconhecer a voz. Vocês estão entendendo? Se eu não reconheço a voz, eu não sou capaz de seguir. Por isso a gente vai trabalhar nos próximos domingos essa questão de como identificar, né, a voz de Deus. Então eu preciso reconhecer, porque olha o que diz no verso 5. De modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ah, se eu não conheço a voz, eu não sigo. E aqui, gente, está a grande barreira da igreja. A gente ainda sabe muito pouco sobre ser conduzido por Deus, pelo simples fato de ter dificuldade de reconhecer a voz dele. Será que é Deus? Será que... não sei, estou na dúvida. Ah, então, se você na dúvida não avança. Na dúvida você não vai. Isso, gente, é o básico do básico. Quando a gente se converte, aceita Jesus, entrega a vida a Jesus, começa a andar com ele, a gente tem que aprender. Caramba, é mesmo, né, pastor? Então Deus me chamou realmente para ter uma jornada vitoriosa guiada por ele, para não estar quebrando a cara, para não estar tomando prejuízo, para não estar escolhendo o caminho errado, para não estar... É mesmo, pastor, eu posso ter uma jornada guiada e dirigida? Pode. Bem assertiva? Pode, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele te guia. Essa manhã é uma manhã libertadora, hein? Então, se eu não conheço, fica difícil, gente. Se eu não conheço, fica difícil. Você quer ver? Botei o negócio dentro do bolso. Você quer ver? Olha só, capítulo 1 do Evangelho de João. Mesmo João, estou terminando. Pode vir. Capítulo 1, verso 10, deixa o pessoal do louvor se movimentar e não se distraia. Capítulo 1 do Evangelho de João, verso 10 e 11. Olha como é que está escrito. Aquele que é a palavra, quem é? Jesus. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus...
Por que não receberam? Por que não receberam? A resposta está no verso de cima. Por que não receberam? Porque não reconheceram. Se eu não reconheço, eu não recebo. Percebe a importância de você reconhecer a voz de Deus? Porque eles não receberam, porque não reconheceram, gente. Então preste atenção nessa frase que vai te abençoar muito. A voz de Deus, como direção para as nossas vidas, precisa ser reconhecida e entendida para ser seguida. Eu preciso, a voz de Deus para a minha vida, ela precisa ser reconhecida e entendida. Eu preciso aprender a gerar em mim um coração propício, ter a habilidade, a sensibilidade de reconhecer. É Deus que está falando comigo. Beleza, o que ele está falando? Não, é isso, entendi. Então agora eu vou seguir. Enquanto eu não reconheço, eu não entendo, eu não sigo. E aí, gente, qual é o segredo para reconhecer? É intimidade, proximidade. Está todo mundo aqui, mas se uma pessoa que você tem muita intimidade te chamar lá atrás, você sabe quem é que está te chamando. Você reconhece a voz de quem você tem intimidade, de quem você anda perto. Olha aqui, o segredo no reconhecimento, no entendimento, chama-se proximidade. Andar perto de Deus, ter comunhão com Ele diariamente. Você não foi chamado para ser frequentador de igreja, você foi chamado para ter um relacionamento com o Pai, todo dia, no teu quarto, no teu lugar secreto, ler a palavra, orar, buscar a Deus. Ele vai te ensinando como é que... Aí você vai aprendendo a voz dele, que ele vai falando com você, você vai aprendendo a reconhecer e identificar. O segredo é isso, andar pertinho de Deus. Eu conheço a voz da Esté, às vezes, aqui não, que não dá para ouvir, mas lá no nosso outra igreja, quando a gente estava em outro lugar, as salinhas ficavam atrás do púlpito, a criançada gritando, eu já sabia, Monique, pode ir lá que a Esté que está gritando. Está comigo todo dia, eu conheço a voz. Quem está entendendo isso essa manhã? Vamos dar uma lida aqui, eu preciso de mais 2 minutos, gente. Marcos capítulo 10, capítulo 1, verso 40 ao 42. Um leproso, o que ele fez? Se aproximou de Jesus. O que ele fez, gente? Ele encurtou a distância. Às vezes a gente não está reconhecendo a voz porque a gente está distante. Encurta a distância. Se aproxima. Se aproxima. Se aproximar é encurtar a distância. Diminuir a distância entre você e alguém. Então esse leproso, ele se aproximou. E ele pediu, de joelhos, Senhor, se quiser pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou, mas tudo começou porque ele se aproximou. Se aproxima. Se aproxima dele. Entra no teu quarto hoje e fala, Jesus, estou aqui, quero me aproximar de você. Você vai ver o que vai acontecer. Se ele não vai chegar lá dentro do teu quarto. Como ouvir a voz de alguém estando longe? Ou melhor, posso até ouvir a voz, mas como identificar a voz de alguém estando longe? Ou melhor, posso até ouvir e identificar, mas como entender? Que? Não estou entendendo. Como entender o que alguém está falando estando longe? O quanto você está próximo de Deus?
o quanto eu, Luiz Fernando, estou próximo de Deus para reconhecer a sua voz e a sua direção vitoriosa para a minha vida. Gente, a gente ainda toma muitas decisões e escolhas com base no que a gente acha. Por isso a gente ainda tem trilhado uma jornada bem difícil, cansativa e estressante. Porque a jornada de Deus, Ele disse, meu jugo é suave e o meu fardo é bem leve. Ele quer te guiar. Você é filho amado. Ele não quer ver você sofrer consequências de escolhas erradas. A voz dele está dentro de você, mas você tem que ter sensibilidade para ouvir. Ele tem visto você sofrer consequências de escolhas erradas. Ele está falando, meu filho, não foi isso que eu planejei para você, você não está me ouvindo. Quantas mães falam isso para o filho, você não está me ouvindo, meu filho. Você não está me ouvindo, minha filha. Olha esse caminho, Deus está falando isso com você hoje. Meu filho, você não está me ouvindo. Minha filha, você está muito longe, eu estou falando, você não está ouvindo. Não foi isso que eu preparei para você. Eu preciso estar perto o suficiente de Deus para identificar e entender a sua voz. Perto o suficiente, gente, é o quanto fazemos da nossa relação com Deus uma continuidade e não uma ocasionalidade. Tua relação com Deus não pode ser ocasional, tem que ser contínua. De vez em quando eu oro, quando dá tempo eu leio a Bíblia, até vou no culto 2 vezes por mês. Deus não te chamou para andar distante. Deus te chamou para andar perto. Teu lugar é perto dele. Se o nosso espírito não estiver perto o suficiente da palavra viva, através da comunhão com Deus, esse livro passa a ser apenas letra sem vida, e não reconhecemos que ele é a direção para a nossa vida. Se eu fico distante de Deus, a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro de regras, mas eu nunca vou olhar para a Bíblia como direção. Isso aqui é a nossa direção. E aqui está o segredo de uma vida vitoriosa. Fique de pé, vamos adorar a Deus.